A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais um programa para vocês. Hoje é um programa aí que nós vamos abordar temas muito importantes, o pessoal aí, que nós temos bastante ouvintes que decidiram seguir por um caminho solitário. Cada um tem a sua vertente, né? Cada um tem a sua forma de pensar aí. E hoje eu quero gravar com um cara que eu já conheço há um tempo, um bom tempo. Eu sei que ele tem boas histórias aí pra contar. E que ele tem muita história sobre o caminho só, sobre a solidão. Mas não... Tá, ok, eu sei que o programa vai seguir por um caminho também de certa tristeza. Eu sei que isso vai acontecer, já tô preparando os ouvintes. Mas hoje eu tô trazendo uma pessoa com uma abordagem diferente, não é uma pessoa revoltada. Vocês vão ver pela conversa, não... Tanto é que eu já vou recomendar o canal dele, mas... vocês vão notar que não é um tom de revolta, não é um tom de mágoa, aquela coisa pesada, mas é um caminho de aceitação, é um caminho... Hoje vai ser um bate-papo bem legal aí, tenho certeza que vai agregar muito e tem muita coisa importante aí pra gente falar hoje. Hoje eu trago ele aí, que é dono de um canal que masculinista, eu sempre confundo masculinista. Hoje eu vou trazendo aí ele, e que ele também é dessa vertente aí chamada MGTOW. Hoje eu falo com o Angry Fox Pilgrim. Fala, Fox! Opa, beleza? Beleza, pessoal? Obrigado aí pelo convite. Posso chamar você de Fox? Pode, de Kodama, de o que você quiser. Kodama ficou melhor. Kodama, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é abertamente desse fenômeno aí chamado MGTOW ou você ainda tá conhecendo? Como é que você já virou isso aí mesmo? Eu não virei, né? Eu me descobri MGTOW. Diferente. Eu não conhecia a sigla antes. Eu já estava com o meu caminho praticamente traçado nessa vertente, mas eu não conhecia essa sigla. Eu só vim conhecer a sigla em 2017, mais ou menos. Mas você demorou pra se encontrar nisso, porque eu lembro que eu te conheço há muito tempo. Uhum. E muito tempo não, mas eu te conheço aí desde da metade de 2017. Antes você se considerava daquele outro movimento que a gente já trouxe aqui no programa, chamado Real. Depois que você foi se encontrar nesse MGTOW, não é isso? Não, nunca fui da Real, não. Nem conhecia a Real, só vim conhecer a Real em 2017 também. Em 2017 foi quando praticamente eu comecei a abrir meus horizontes assim pra YouTube BR, movimentos masculinistas, porque antes disso eu não conhecia nenhum. Na verdade, a gente se conheceu num grupo masculinista, não sei se tu lembra. E aí nesse... Não, então é por isso mesmo que eu tô falando. Foi aonde eu entrei, foi o canal de entrada ali pra eu conhecer outros caras também que eram masculinistas, mas eu entrei lá pra saber como é que era, e tanto é que naquele grupo era uma mescla de porrada de gente, tinha MGTOW, tinha Puá, tinha Realista, tinha porrada de gente lá, tinha Blue Pill, era um negócio, tinha cara que queria casar, era uma bagunça aquele canal lá, aquele grupo, não sei se tu lembra. E aí foi dali que eu fui entendendo como é que estavam os movimentos aqui masculinistas, e aí que eu conheci o MGTOW, porque antes eu nem conhecia essa sigla, mas eu não conhecia a sigla, então. Bom, eu hoje queria fazer um bate-papo com você, porque tem muitos ouvintes aí que falam sobre a questão da solidão. Eu já recebi e-mails no programa perguntando como lidar com a solidão. Um caso específico, um cara falou, o cara disse com essas palavras: qual é a graça de vencer na vida, conquistar as coisas,
se for pra viver sozinho. Ele falou isso. Eu queria fazer um bate-papo com você, mas com bastante calma, que você explicasse desde o começo o seguinte. Antes de tudo, como foi o processo que você chegou à conclusão que você queria trilhar o seu próprio caminho sozinho, sem seguir o padrão social, sem procurar uma companheira e vocês dois vencerem juntos na vida, por exemplo? Quando que foi que você decidiu romper isso aí e seguir por um caminho de solitude? Antes de tudo, esse ouvinte que mandou esse texto aí, eu queria dizer pra ele que quem conhece a si mesmo nunca anda só. E quando você tem o caminho assim, não é da solidão, né? Eu acredito que seja assim da solitude, porque a solidão me remete a um sentimento. E eu não me sinto só. Né? Eu acho que eu sou a minha melhor companhia. Essa que é a forma que eu vejo assim. E tudo começou, na verdade, quando foi, sei lá, acho que uns 8 anos atrás, onde eu tive uma decepção amorosa. Com um tempo na minha vida, eu namorei o quê? Umas 3 vezes. E todas as 3 vezes que eu namorei em longo tempo. E à medida que esses namoros iam terminando, eu ia colocando praticamente num cenário, num papel mental, o que deu errado, o que eu poderia ter feito melhor, se de fato eu tive culpa em alguma coisa ou não. Porque quando você termina o namoro, a culpa é sempre sua, né? Você sempre é o filho da puta, você sempre é o merda da relação, elas sempre colocam dessa forma pra você, né? E aquilo que tu fala muito, né? As fortes emoções, tem que ter fortes emoções, porque já não era mais como antes, caiu na rotina e etc. Só que eu nunca caí nesse papo, eu sempre comecei eu sempre quando terminava esses relacionamentos, eu analisava o cenário e via o que eu queria a partir dali em diante. Em 2012, eu já estava basicamente assim, decidido a viver sozinho. Só que tinha muita pressão familiar, né? E como eu sou de uma família pequena, na verdade eu tenho muitos parentes, mas todos eles são afastados uns dos outros. E eu tenho uma família muito pequena, né? E basicamente todo o fardo de continuação da família tá nas minhas costas. E em 2012 eu tava sendo cobrado isso, né? De que eu deveria casar e ter uma família e etc, etc. E eu já tava meio que já de saco cheio. E aí eu comecei a namorar em 2013, novamente. Só que eu tava já decidido que se não desse certo, eu basicamente ia viver sozinho mesmo. Eu já entrei no relacionamento, tipo, com as apostas muito baixas. Apesar de que, por incrível que pareça, esse último relacionamento que eu tive foi o menos conturbado, menos chato, que foi o que durou mais tempo, assim, com aquela vibe de... Como é que vocês falam? Eu ouço muito vocês falando, aquela vibe de lua de mel, né? E aí eu me sentia bem no relacionamento, até um ano mais ou menos foi quando começou a desandar. E aí já começou todos aqueles problemas e eu comecei a já ficar meio chateado com tudo isso. E quando terminou o relacionamento, né, eu até falava, né, eu falei nisso em algum hangout que eu fiz por aí, que quando teve um momento assim nesse namoro que eu falei assim, se não der certo eu vou entrar num monastério desses monges assim, virar budista, raspar a cabeça, ficar lá isolado, né? Era o desejo que eu tinha, porque eu sempre tive essa coisa de olhar pra dentro de mim mesmo e querer descobrir as coisas através de mim, olhando pra mim, pro meu interior, olhando como se fosse a minha própria alma e tentar me entender. Sempre tive essa vontade, né? Mas, Kodama, só isso aí que você falou, eu já podia terminar aqui o programa agora. Eu já podia despedir dos ouvintes e terminar. Porque tudo que você falou aí foi a coisa mais importante do mundo que você falou agora. Porque você falou várias coisas aí que a gente tira várias lições. Uma delas, eu queria pedir pra você fazer um comentário, por favor. Porque é bom que não fica só eu falando. Que é bom que você também confirma que eu não tô mentindo. Eu sempre digo que esse programa aqui tem função social por causa do seguinte: esse tipo de informação que você tem, e sem ser arrogante, mas eu, por experiência de vida, somado com esses estudos, a gente acaba ganhando esse conhecimento, que eu vou dizer de forma arrogante, mas não me entenda com prepotência,
mas esse conhecimento que a gente vê sobre a matrix dos relacionamentos, que é essa mentira contada em filme, contada em novela, quando a pessoa não tem esse tipo de informação, ela sofre muito, cara. É uma vida de muito sofrimento. E é o que eu sempre digo, a verdade é uma pancada, mas ela dói uma vez só. Viver na mentira é muito cruel. Por quê? Porque se você, por exemplo, não tivesse tido a sorte de conhecer essas informações, não sei, tô chutando aqui, talvez você ficar pensando que, por exemplo, talvez você tentasse de novo, quem sabe poderia ter dado certo, entendeu? E aí não era o seu caso, mas muitos aí estão sofrendo agora estão sofrendo aí, pensando, mas se eu tivesse me esforçado mais, o cara já tá se esforçando 180%, mas ele acha que se ele se esforçar 200%, aí tinha dado certo, entendeu? É porque ele esforçou 180%, se tivesse esforçado 200%, então já não é uma coisa saudável, vira escravidão. O relacionamento moderno, como é pregado, e você sabe que eu não tô mentindo, ô Kodama, essas páginas mentirosas, canalhas, sites mentirosos, canalhas, como por exemplo, um exemplo, é um site que, eu não vou dizer o nome aqui, porque senão vai dar merda, mas que fica dizendo o seguinte, que o homem tem que cortejar a mulher, porque a mulher tem que ser uma princesa, tem que ser uma rainha, e porque você tem que acordar 3 horas da manhã e buscar sorvete pra ela no posto, porque senão você não ama, porque se você não pagar a faculdade dela, você não ama. E aí vira esse regime de escravidão, e o cara tá preso naquilo ali, ele não consegue ver a saída, ele até acha que tem uma coisa errada e não vê. Então eu queria só pedir pra você fazer um comentário sobre como que é o processo que dói, de fato dói, mas de quando o cara ele consegue sair dessa matrix de relacionamento e consegue ver que tem uma vida fora disso aí, cara. É um sentimento de liberdade, mas dói. E eu entendo que nem todas as pessoas estão preparadas pra isso. Mas eu queria pedir pra você fazer um comentário sobre esse processo. Como que é quando o cara lapida isso e como que é importante a gente dar a oportunidade do cara ter esse tipo de informação. Por favor, você podia fazer um comentário sobre isso? O Hernani, existe, assim, eu vou fazer um comentário, sim, mas eu quero, antes de fazer o comentário e a conclusão, eu não quero ser tão objetivo assim, porque eu quero contextualizar um pouco. Existem 2 tipos de fé. E esses 2 tipos de fé não está escrito em nenhum manual, pelo menos eu acho que não. Isso aí foi uma coisa que eu cheguei a essa conclusão, que é a fé racional e a fé dogmática. A fé racional é uma fé que vem através do entendimento. Você vai, conhece alguma coisa, entende aquela coisa, e você começa a estudar aquilo e entender os conceitos por trás. A fé dogmática é uma fé emocional. Ela é uma fé que está enraizada no mais profundo da tua mente. Então é por isso que muitas vezes você consegue pegar alguma coisa, sei lá, vamos discutir aqui as vacinas. Que tem um grupo de pessoas que falam que a vacina é imposta pelo governo, que faz mal e é um veneno, etc. O outro grupo diz que não, e tem uma discussão ali. Essas pessoas elas conseguem discutir se a fé delas, entre aspas, for uma fé racional, porque vem através do conhecimento. Então você fica ali no debate de ideias e o argumento continua no debate das ideias. Agora, quando você tem uma fé dogmática, você tem uma fé enraizada no profundo do teu subconsciente. E ali é difícil você acessar. E você só consegue mesmo mudar isso através de muito compounding, ou seja, muito reforço de ideias. É por isso que muitas vezes a pessoa ela passa por um momento de raiva, de berserker, sabe? Ela passa por um momento de como é que é, a Red Pill Rage, porque ela tá tentando mudar um padrão que tá muito enraizado na cabeça dela. Isso é muito difícil de mudar. E aí pode causar até histerias, né? A pessoa ela pode, por causa da segurança psicológica dela, que está sendo abalada pelo choque de realidade, pode causar nela muitos problemas, como depressão, histeria, pânico, ansiedade. E é por isso que muita gente desenvolve isso depois que termina um relacionamento. Então, quando você coloca, né, fazendo essa função social no seu programa ali, mostrando a realidade para eles, essa pessoa ela precisa estar exposta muitas vezes a essas ideias. Não dá para ela simplesmente ter essa ideia uma vez. Ela precisa ouvir várias e várias e várias vezes para poder quebrar esse reforço que ela teve.
Imagina um cara que chega... E lapidar. Sim, imagina um cara que tá há 25 anos recebendo as informações que ele precisa casar, que ele precisa ter um romance, que ele precisa ser responsável, que ele precisa ter um filho, filhos, né? Que só assim ele pode se considerar um homem e etc. Então, imagina um cara há 25 anos ouvindo isso. E aí, do nada, ele toma aquele choque de realidade. E a gente não pode esperar que esse cara, em meio ano, 6 meses, 7 meses, consiga quebrar todos aqueles padrões que foram construídos desde a infância dele. Até porque, quando ele cresceu, né, ele era criança, na verdade, ele viu o pai e a mãe dele. Ele viu que aquilo ali é o modelo correto de família. E aí ele foi crescendo vendo isso. Como é que o cara vai mudar isso quando chegar aos 25, 30 anos de idade? Não é fácil, né? Então eu imagino que sim, o choque de realidade da realidade externa com a realidade interna, que é esse o verdadeiro choque, né? Quando a gente olha e vê o que está acontecendo no mundo e vê que o que está dentro da gente não condiz com aquilo que está lá fora. E é isso que acontece quando o cara sai da Blue Pill para Red Pill, né? Porque a realidade interna dele, ou seja, tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele achava que era real, quando vai ver ser pragmático e objetivo, no mundo não funciona. E você falou aí sobre do amor romântico, de que o cara tem que fazer tudo pela mulher e etc. Isso aí era uma verdade, tipo 100 anos atrás, né? 150 anos atrás, você conseguia enxergar isso até mesmo como uma forma certa, mas com a evolução da sociedade, essa mentalidade não acompanhou essa evolução. Mas aí mesmo antigamente, posso estar enganado, mas eu não vi esse sentimento de escravidão que a mídia e essas páginas mentirosas, essas revistas mentirosas propagam. Porque antigamente, por exemplo, vamos dar um exemplo, o cara fazia tudo pela mulher, ele pulava na frente para levar um tiro. Só que tem um detalhe, a mulher cuidava dele, cuidava da casa dele, ajudava a criar os filhos, tinha aquele sentimento, era algo recompensante. Hoje tiraram toda a parte boa e o cara só tem a parte ruim. E com um detalhe, se não der certo a culpa é sua. Se ela forjar uma agressão, a culpa é sua, cadeia. Se ela forjar um estupro, a culpa é sua, cadeia em você. Como tem aí um caso recente do rapaz que passou 4 dias na cadeia, a menina arrependeu e gravou um vídeo pedindo desculpa. Eu vi. Você entendeu? Então, ô Kodama, tiraram toda a parte boa, te entregam a parte ruim, piorada, e se você não fizer, aí o que você falou muito bem aí, quero te dar os parabéns. Eu quero que os ouvintes valorizem essa entrevista, porque realmente o Kodama tá dando uma aula aqui. Quero te dar os parabéns. Se você não fizer tudo isso, Kodama, você não é homem. Uhum. Como é que você faz com um negócio desse? Pois existe sim uma cobrança. Engraçado, né? Que as feministas elas falam que existe uma cobrança do machismo nas mulheres, sendo que é muito pelo contrário. A sociedade sempre cobrou muito dos homens e da mulher nunca cobrou nada. A mulher ela não tem nenhum tipo de responsabilidade na sociedade, a não ser uma pessoa agradável, ser uma boa esposa, né? Uma esposa agradável e ser mãe. É o máximo que ela consegue chegar ali, né? Ou seja, ela teve sempre seus privilégios. As mulheres elas sempre tiveram a oportunidade de se tornar dondocas. Elas nasciam com cartão de crédito garantido, principalmente as mais bonitas e mais belas. Só que a cobrança sempre foi em cima do homem. Não importa a época que a gente viva, sempre foi em cima do homem e continua sendo. E quando essa sociedade colapsar e destruir tudo, a culpa ainda vai ser da gente. A gente ainda vai ter que reconstruir essa sociedade, né? E aí que tá, né? Porque a gente precisa sim dar um passo atrás para poder começar a mostrar que sem a gente ninguém consegue fazer porra nenhuma. E é por isso que eu dei um passo atrás, sim. Eu não sou nenhum tipo de migtal relutante. Eu tenho convicção. Mesmo que se a sociedade fosse perfeita, um ideal utópico, imaginário, maravilhoso, paraíso na Terra, eu ainda não quereria ali ter uma mulher e filhos. Isso daí não faz parte de mim, mas eu apoiaria quem quisesse ter. Mas isso numa sociedade, porra, totalmente utópica, né? Porque nunca vai acontecer isso.
A gente já está à beira de um colapso, não assim apocalíptico, né? Falando, eu não quero botar aqui um alarme de apocalipse, mas a gente vê que para onde os rumos da sociedade está indo, né? A gente está vendo que a previdência aí está quase quebrando e se não mexerem na parte feminina, ela vai quebrar de qualquer jeito. Ninguém vai ser salvo nessa porra, porque as mulheres elas são, vou ter que falar, né, cara? Eu sei que tem gente aí que ouve teu programa de todo tipo, né? Mas, cara, as mulheres, elas são responsáveis por 50% do que o homem consegue fazer, e elas ganham 100% e o homem ganha 50%. É assim que tá a balança. Elas fazem metade e ganham o dobro. O homem faz tudo e ganha metade. Assim. Então, se não mexerem nisso, a gente vai ver que vai ter um colapso financeiro, sim. Pode ser até médio prazo, pode ser que não seja. Ninguém vai ver agora. Porque a matemática não aceita. Não fecha a conta. A emoção aceita tudo, o discurso bonito aceita tudo. A matemática, a matemática é cruel. Ela é exata e precisa, não tem conversa. Não fecha a conta, né? E por não fechar essa conta, a gente consegue ver também outras formas, né? Por exemplo, a gente está vendo a decadência dos relacionamentos hoje em dia. É impossível você ser um cara responsável na sociedade, responsável pela sociedade, quer dizer, né? Vamos dizer assim. Porque é o homem que move isso tudo. Se você não consegue ser responsável, então se você não tem a autoridade que lhe é devida por ser responsável, então você não quer ter autoridade. Se você não tem autoridade, então também não tem a responsabilidade. E as mulheres, elas querem ter os privilégios sem ter a responsabilidade. Essa é a diferença. Então, muitas vezes as pessoas falam que os militares são assim, nihilistas. Não é isso. É que a gente está vendo para onde as coisas estão indo. Não é que eu queria que as coisas fossem por esse caminho, mas é inevitável. A gente está vendo o caminho se arrumando para ter sim um colapso em relacionamento, taxa de natalidade, por exemplo. Eu estava até vendo um vídeo agora que o Newman lançou falando sobre esteroides e anticoncepcionais, e ele estava fazendo uma crítica do tipo, porra, por que os esteroides eles são proibidos, e não só proibidos, mas inaceitáveis assim na sociedade. Se o cara toma anabolizante, tipo, todo mundo olha pro cara e fala, porra, esse cara aí é todo cheio de bomba, não sei o quê. E a mulher, ela vai ali na farmácia, compra o hormônio sintético e toma em casa. E é visto como responsável, porque ela tá cuidando da saúde dela. E o homem, se ele fizer isso, ele está sendo irresponsável, porque ele está destruindo a saúde dele. Então, quando a gente vê isso acontecendo, aí vamos uma realidade assim hipotética, porque a gente tem que analisar a conjuntura dos fatos. Eu não posso simplesmente seguir uma linha lógica reta. Vai chegar aqui. Não tem como. A gente tem que... Tudo que acontece na nossa realidade é multifatorial. Então vamos supor que mais para frente a gente tenha um colapso de taxa de fertilidade, natalidade. E aí começa a baixar o número de crianças nascendo e aumentar drasticamente o número de idosos. Isso é uma possibilidade, certo? O que o governo vai fazer? Ele vai responsabilizar quem? Como é que ele vai conter isso daí? Uma coisa que ele pode fazer, que ele faz muito bem, o governo sabe fazer isso demais, é a proibição. Proibição de quê? Anticoncepcional pode ser uma delas. Porque a mulher, ela pode sair ali na farmácia e injetar uma injeção, né, uma substância para deixar ela aí um mês tranquilamente podendo transar a rodo sem ter filho. O governo, ele pode cortar isso. E aí começa o corte das liberdades. A quem muito se dá, muito se é cobrado, né? É aquele negócio, né, do tio Ben lá, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, a gente começa a traçar o caminho multifatorial, né, da realidade, e começa a enxergar que muitas coisas podem acontecer, e é por isso que a gente está aqui sempre no campo das ideias, né? E eu vi que tu conversou com o Rex, e o Rex falou uma coisa muito boa, que é que a gente não tem que ficar discutindo se real é um caminho, se mictar é um caminho, se QA é outro caminho. Todo mundo tá na mesma merda.
Todo mundo tá no barco afundando. Se você nasceu com 2 bolas e um pênis, meu amigo, você tá afundando no barco. Então, o que a gente pode fazer aqui é o debate de ideias. É pegar ali e falar, porra, como é que tá a sociedade hoje? Como é que, porra, tem um cara que tá sendo esculachado porque foi acusado injustamente de ser um estuprador. Isso tem que virar um debate público. Não importa se você é migtal, se você é real, se você é pua, whatever. Você tem que colocar isso, esse debate, e fazer ele vir a público. E só assim que a gente consegue desenvolver de fato a mentalidade masculina e colocar o mindset masculino em evidência e tomar esse protagonismo no debate, que é uma coisa que a gente não tem. O que está em protagonismo no debate? É direita e esquerda, Henri Bugalho, Nando Moura, porra. É isso aí que eu tô vendo direto no YouTube. Eu abro o YouTube e minha timeline tá lá. Henri Bugalho, Nando Moura, Felipe Neto. É isso que tá em debate. Ou direita e esquerda. A gente não tá debatendo as coisas que são importantes. A gente tá dando trela pra treta de internet. A gente tá esquecendo isso. Então, se os homens começarem a apoiar aqueles que têm canal, ou criarem os seus próprios canais para poder colocar essas ideias em debate, isso vai começar a mudar, porque a gente vai começar a ter mais voz. Mas tá, tudo bem, mas vamos voltar lá no assunto principal. A questão do caminho só, um caminho de que você falou até de solitude. Aí beleza, aí você decidiu trilhar esse caminho. Ou você se achou nesse caminho, na verdade. Com relação a, vamos supor assim, quando você se enxergou dessa forma, as pessoas ao seu redor te estranharam o seu comportamento? Como é que foi? Você se afastou? Como é que foi a coisa? Ou foi acontecendo natural? Não, eu me afastei. Não foi drasticamente, foi aos poucos. Comecei a ver a merda que era a minha vida social, porque eu estava envolto de pessoas que não tinham nenhum conteúdo a me acrescentar, né? E eu fui saindo um pouco. Só conversa bosta, essas coisas? Cara, é só conversa bosta. E você via o nível de pessoas. Eram pessoas que se engrandeciam por terem títulos. Eu sou advogado, mas era bacharel em direito, mas não advogava. Eu sou engenheiro, mas não estava trabalhando na profissão. Arquiteto, mas não tinha. Já estava há 6 anos na faculdade e não terminava nunca. Você via as pessoas que elas não tinham objetivo. Eram pessoas que quando colocam uma coisa na cabeça, voltando aqui, eram pessoas que quando decidiam fazer alguma coisa na vida, elas nunca terminavam, deixavam o trabalho inacabado. E aí quando você conversava com a pessoa, você via que não tinha conteúdo nenhum para te agregar. E aí o que acontece? Ou você se rebaixa para poder falar na linguagem da pessoa, ou você se mantém no seu nível e a pessoa acha que você é maluco. Então, entendo. Você não consegue conversar com as pessoas. Ou você fala, quando você vai conversar com uma criança, você sabe que você está conversando com uma criança e que daqui a pouco ela vai crescer, né? Agora, essas pessoas, elas são crianças assim, corpo de adulto. Você sabe que dali ela não vai crescer para lugar nenhum, porque ela não quer, ela estagnou. Então, às vezes eu me vi assim, acho que foi com você, ou foi com alguém que eu conversei e falei que eu tava vivendo numa piscina de bosta, onde as pessoas elas estavam vendo a piscina como se fosse aquela piscina azul e linda, sabe, num dia ensolarado. E aí quando você bota aquele óculos assim, né, e vê o que tá por trás, a pessoa tá lá numa piscina de bosta, na verdade. E, cara, isso não tava me acrescentando em nada, e eu decidi sair. Eu fui aos poucos me afastando, né, aos poucos eu ia negando convites, etc. E foi dentro da comunidade mesmo MGTOW que eu comecei a ter pessoas que estavam num nível de pensamento parecido com o meu. E aí eu praticamente eu tô aqui com meus web amigos, né? Vamos dizer assim. Codão, você acha que de certa forma você perdeu a paciência pra conversa idiota? Hoje, se encostar um camarada com conversa mongol do seu lado, ou então vir falando de bobeira, de coisa
Por exemplo, eu sei que você antigamente gostava muito de cultura nerd. Eu não sei como é que você tá hoje, mas se o cara encostar, por exemplo, falando de coisa nerd, por exemplo, você tem saco pra ouvir ele, ou você já perdeu totalmente a paciência? Como é que você tá o nível de antissocialidade aí? Depende do que o cara tá falando, né? Se o cara ele vier discutir coisas assim, assunto popular ou atualidades, eu não tenho problema nenhum de conversar, desde que ele não esteja falando merda. Se ele estiver falando merda, aí fica complicado, né? Por exemplo, eu tava conversando com o Ryuzaki, que é um amigo meu, que participa às vezes dos hangouts comigo, e, cara, eu consigo debater com ele, assim, assuntos nerds, que ele gosta também, e levar isso para um aspecto até da realidade, né? E começar a evoluir esse papo, não ser só uma coisa ali no nível fútil. Se for assim, eu consigo conversar, mas se ficar simplesmente num papo fútil, acaba que você enjoa, o papo encerra muito rápido, né? E eu gosto de conversar pra caramba, né? Eu gosto de falar muito, então se não tiver agregando, não vai adiantar eu ficar falando, que se ficar falando, o outro não completa. Então isso, cara, eu não sei, cara, eu acho que eu sou um pouco antissocial, sim. Eu não gosto de conversar à toa. Eu gosto de conversar muito, mas não à toa, né? Eu gosto de falar o essencial. E não é todo mundo que eu gosto de conversar. Não é todo mundo que eu gosto de trocar uma ideia. É muito difícil, eu sou muito seletivo hoje em dia. Até porque, senão tu acaba dando informação, conhecimento pra pessoa que não vai fazer proveito nenhum daquilo. Ah, não, isso dá dó mesmo. Só que eu tô num nível agora que é o seguinte. Às vezes eu gosto de entrar no trabalho sem... Não recomendo os ouvintes fazerem isso, mas é que eu tô nesse nível de... Sei lá por que eu tô assim. Tem dia que eu entro no trabalho sem falar com ninguém, faço meu trabalho, vou embora, não vi ninguém, não falei com ninguém. E aí eu guardo uns papos separados assim pra ter com o dia a dia assim com as pessoas normais. Que eu considero doente mental. Eu não sei porquê, eu me considero, eu acho que você também, de nascer com uma cabeça esquisita. Não sei porquê. Não é que a gente é mais inteligente, não é nada. A gente nasceu com uma cabeça esquisita, não sei porquê. Os ouvintes também, a maioria... Quando a gente conversa, essas ideias nossas, vazia existencial, querer saber o sentido da vida. A gente nasceu com essa cabeça esquisita, não sei porquê. E as pessoas normais não entendem a conversa nossa. Então eu guardo uns assuntos, futebol. Eu gosto de futebol também, eu adoro futebol. Então eu guardo uns assuntos ali pra conversar com a massa. Entendeu? E eu não deixo as pessoas saberem nada do outro mundo meu. Eu deixo tudo guardado lá, minhas ideias, tudo. Não mexo com nada disso aí. Eu finjo ser normal no meio da sociedade. Como é que tá o seu processo de viver em sociedade? Você também finge ser normal? Como é que é a coisa assim pra você? Ou você já tá num nível que você já não fala mais com ninguém mesmo? Como é que você tá? Não, eu e você somos normais, as outras pessoas que são os animais. É diferente. É o que eu falo, eu sempre desço no gado assim, faço um carinho lá no gado e depois eu subo pra minha casa, entendeu? As pessoas estão muito bestializadas, animalizadas. Mas eu não gosto disso porque fica parecendo que nós é arrogante, cara. E eu não acho assim, sei lá. Mas eu tô nem aí pro que as pessoas vão achar que eu pareço. ai. As pessoas, se quiserem achar que eu sou arrogante, ok, mas eu acho que a maioria das pessoas hoje estão emburrecidas. Eu acho que as pessoas estão muito animalizadas, bestializadas. Se você... É o que eu falei, por exemplo, há um tempo, alguns minutos, sei lá, atrás... sobre a histeria coletiva, né? Que foi até um termo cunhado aí pelo Olavo de Carvalho, né? E aí por causa desse termo, eu acabei fazendo algumas pesquisas e eu vi, acabei chegando num livro chamado Ponerologia, do Andrew Lobachevsky, eu acho. O nome dele é esse. Que ele fala sobre a histeria, né? Por que as pessoas, a mentalidade das pessoas hoje, elas, cara, tipo, pra eu contextualizar, vou dar um exemplo aqui. Hoje uma mulher chamada alguma coisa Antonelli, Fontinelli, sei lá, tipo uma youtuber que faz tipo entrevistas no YouTube, uma loira assim que era tipo pro Bolsonaro e tal. E ela fez um comentário numa foto do Lulu Santos falando assim, bonitinho. E, tipo, cara, caíram em cima dela, esculacharam ela, chamaram ela de tudo quanto é nome, porque ela botou bonitinho, porque ela deveria ter utilizado uma outra palavra. E aí é que tá, o histérico, ele
ele não fala aquilo que ele sente. Ele sente aquilo que ele fala. Aquilo que ele fala traz um sentimento a ele e ele acredita que aquilo é a realidade. Então as pessoas elas começam a ter um ataque de pelanca, pânico, ansiedade. Elas se tornam pessoas desesperadas porque ela teve aquele choque de realidades de pessoas, né, de pessoas para pessoas, e que acaba dando essa sensação de desespero. Você vê muito isso se tu for lá no canal lá do Arthur Moledo, que ele vai lá no meio daquela galera lá de comunistas, e você vê que os caras são tudo histéricos. Tipo assim, tá, vamos questionar, vamos, tá bom. Ele fala assim, como é que é? Mestre, chega aqui, vamos tirar. É assim que ele fala, né? Mestre, chega aqui, vamos trocar uma ideia aqui, pô. Tá, mas por que é assim? Aí o cara começa a dar, tipo, tela azul e pô, explode. E aí começa a querer bater, agredir, matar o cara. As pessoas hoje elas estão assim, mas você tá fazendo um comentário metonímico, tá pegando ali uma parte das pessoas e colocando no todo. Não, aquelas pessoas ali, é como se fosse uma amostra daquilo que tá hoje em dia. Se tu for discutir com uma pessoa hoje, trocar uma ideia, cara, a pessoa começa a ficar roxa na tua frente, né? Porque você tá atacando tudo aquilo que ela acredita, né? Tudo aquilo que ela passou a vida inteira ouvindo e acreditando. O professor dela falou para ela, o pai dela falou para ela, sei lá quem mais falou, qualquer figura de autoridade falou aquilo para ela, e aquilo é uma verdade dogmática. É aquilo que eu falei sobre a fé dogmática, né? E cara, fica impossível você discutir com essas pessoas, e por isso eu acho que as pessoas são animais e eu que sou o normal. Entendi. Mas, Godamo, você enxerga, por exemplo, assim, a solidão, agora eu vou usar o termo solidão mesmo, você enxerga assim como é que, vamos por assim, explica pra mim, pros ouvintes assim, como é que você enxerga, você considera, por exemplo, assim, um momento de paz, por exemplo, ou você enxerga como um estado natural? O que você pensa assim sobre a solitude, sobre seguir um caminho só mesmo, sem ninguém? Como é que você enxerga isso? Você enxerga assim como uma libertação? Você enxerga assim como um momento de reflexão? Você enxerga como paz? Você enxerga como um momento de autoanálise? O que vem à sua mente assim quando você pensa sobre o tema solidão, estar só? Como é que você enxerga isso? Como é que você lida com isso? A pessoa que não consegue ficar sozinha é porque a companhia dela deve ser uma merda. Porque as pessoas elas têm que começar a olhar para dentro de si mesmo e começar a se compreender mais. Eu acredito que, sabe o que acontece? A gente vive num momento pós-revolução industrial, onde as pessoas elas estão acostumadas a trabalhar muito, e no tempo que ela tem disponível, ela quer se divertir, ela quer distrair a cabeça. E a vida dela fica sempre assim, trabalhar muito, chegar final de semana, quer extravasar tudo. E qual é o momento que ela se dedica a si mesma? Qual é o momento que você, ouvinte, se dedica a si mesmo? De começar a compreender a si mesmo os seus próprios... Mas aí, Codão, sem querer você tá entrando num tema muito complexo, sem querer. Que foi o que eu falei pro tio Miguel quando ele veio aqui, que é um tema muito complexo, que é o seguinte... Você sabe que eu não tô mentindo, Kodama. O cara, o ensino médio, ele não tem esse tempo que você tá falando, de solidão, de autoanálise. Porque nem um adolescente eu acho que nem conseguiria. Aí ele vai. Aí quando ele vai tirar a cabeça pra fora da água pra dar uma respirada, aí já vem das duas uma. Ou ele vai entrar numa faculdade de trabalho, ele não vai ter um tempo pra isso. Ou ele já vai engatar num relacionamento e casar. E filho. Quando o cara faz isso, ele não tem esse tempo de solidão. Então é meio que como se o processo... já fosse difícil pro cara fazer essa autoanálise. Você também enxerga dessa forma? Não, não enxergo dessa forma. Eu enxergo que eu acredito que seja uma crença estabelecida dentro da pessoa de que ela tem que seguir esse caminho. Porque eu lembro muito bem, com meus 12 anos de idade, que foi ali que eu comecei a conhecer o que é solitude, depois do falecimento do meu pai. E eu... Depois que ele faleceu, praticamente eu saí do meio de convívio de todas as pessoas, de todos os garotos da minha idade, etc. E eu me como é que é a palavra?
reclusão, me recluí, sei lá como é que é. Recluir. Dentro de casa. E o que eu fiz dentro de casa? Logicamente, depois de um período de luto, né, como que é bem normal, depois desse período de luto eu comecei a me dedicar a desenho, me dedicar a ler, me dedicar a conhecer as coisas, e foi um processo bem normal, na verdade. Tipo assim, eu não com 12 anos de idade eu não tinha a mentalidade tipo, caraca, eu vou ter o meu autoconhecimento, né? Eu vou buscar a iluminação e coisa assim. Não, pra mim era um processo normal. E eu escrevia histórias, eu desenhava coisas, eu criava histórias daquilo que eu estava achando do que estava acontecendo ao meu redor. Foi assim que eu comecei a fazer uma autocrítica a mim mesmo, e de entender o que estava acontecendo. Lógico que com a mentalidade de um garoto de 12 anos, né? E depois, posteriormente, como adolescente. E por causa disso daí é que eu tô tentando resgatar isso que eu tinha quando eu era adolescente, que eu fui privado quando eu cresci. E eu comecei a ter uma vida praticamente de trabalho o tempo inteiro. Eu chegava a trabalhar 3 dias sem dormir direto. Eu tava bem workaholic, sabe? E eu não sei se estou seguindo o rumo do que você tava querendo me perguntar. Não, é isso mesmo. Eu tava bem workaholic, eu tava trabalhando demais. E eu falei, caralho, velho, foi um estalo assim, que foi até uma pergunta que eu fiz: por que a gente tem tanta saudade quando era criança? Porque quando a gente era criança a gente não tinha responsabilidade, a gente tinha, sei lá, cara, nossas preocupações eram muito pequenas, né? Nosso maior dilema seria se a gente ia apanhar ou ia bater na hora do recreio, coisas assim. Então eu comecei a pensar, caralho, eu não posso viver uma vida assim, cara. E aí eu comecei a buscar meios de sair disso. Você sabe, a minha profissão e tal, né? Eu não vou abrir aqui, mas tu sabe aí o que eu fazia. Aquilo ali eu já saí. Sim. Eu saí daquilo ali. Eu já tô mudando completamente o meu rumo de vida. E foda-se, eu ganhava bem, tava razoavelmente tranquilo financeiramente, e eu joguei essa porra toda pro alto e fui seguir o meu caminho. Eu acho que as pessoas elas têm um medo que é natural, tem um medo de se arriscar. Mas o caminho da solidão, principalmente para o homem, que o homem ele é muito menos dependente, a mulher é muito codependente, então isso é mais fácil pra gente. Com certeza. Esse pensamento de... Tanto é que o homem, enquanto ele se manter solteiro, ele vai pra onde ele quiser, ô Codão. Eu tava vendo um podcast teu e de um carinha aí que pegou umas Paraguai e tal. E porra, vocês estavam falando, tipo, meu irmão, vou pro Paraguai com minha mulher, vou... isso, assim mesmo. É isso aí, o cara ele consegue se dar muito bem sozinho, né? E eu acho que é por isso que eu talvez discorde um pouco do que você falou, porque talvez falte um pouco de empreendedorismo na pessoa, de ter ser mais proativo em tomar essa decisão de se autodesenvolver, né? De ter de fazer aquilo que ele realmente quer fazer. Só que aí a gente cai em outro... Não quero aqui estender muito, porque pode cair em outros fatores filosóficos, né? Porra, mas qual é a minha vontade, o que eu tenho que fazer, etc. Aí já é uma outra coisa. Mas até então eu sei o que eu quero fazer. Eu quero fazer o meu objetivo de vida é ter paz e me autoconhecer totalmente na plenitude, vamos dizer assim. Kodama, a solidão é pra todo mundo? A solidão é uma possibilidade para todos, mas tem muita gente que tem medo dela, né? Porque tem a solidão que é o estado da alma e a solidão que é o sentimento, né? O sentimento é uma coisa... As pessoas confundindo essas duas coisas, ela acaba pensando que solidão é um sentimento. E se for sim, o sentimento é ruim, é uma coisa negativa, né? Se sentir, sei lá, sozinho no mundo, e que, sei lá, se tu tiver um problema aí, ninguém pra te ver ou te assistir ou coisa assim. E existe a solidão, o estado de solidão, né? Que é o estado mais contemplativo.
Não é pra todo mundo, não. Não acredito que seja pra todos, mas é uma possibilidade pra todos. Mas tu fez essa pergunta pra mim. Mas você recomendaria, por exemplo, se vamos supor, você diria pra um amigo ou pra uma pessoa, ô cara, vai se isolar, vai ficar sozinho, vai refletir, você daria esse conselho? Ou você tem medo de dar esse conselho? Essa que é a pergunta. Ah, entendi. Não diria isso pra qualquer pessoa, não. É como se eu fosse um médico dando um diagnóstico. Se vier 2 pacientes reclamando de dor de cabeça, talvez o remédio não seja o mesmo para cada um dos 2, né? Por mais que pareça que seja o mesmo sintoma. Então é bem complexo de tu falar para uma pessoa simplesmente isso, né? Porque aí tu pode cair naquilo, né? De cara achar que tu é maluco de falar isso para ele. Mas pelo menos as pessoas que têm esse aspecto de solidão, engraçado que as pessoas falam a solidão é estar só, e não necessariamente. Um dos meus melhores amigos, que é o Ryuzaki, o cara é meio que tal também, tem a questão da solitude dele, e a gente se dá muito bem quando tá junto um com o outro, porque a gente consegue fazer trocas, né? Vai tocar uma vinhetinha gay aí. Então, mas fazer uma troca sem ser gay, né? Como você fala. A gente consegue fazer uma troca de conhecimento. Cara, o cara sabe muita coisa que eu não sei. E eu sei muita coisa que ele não sabe. A gente consegue sim fazer esse intercâmbio aí de conhecimento e coisas até de pensamentos, né? Mas ele tem a solidão dele, é como se fosse tipo, cara, é o terreno dele e o meu terreno, entendeu? A gente consegue conviver bem, ele no terreno dele e eu no meu terreno. Essa é a solidão. Talvez não seja a melhor analogia, mas é como se fosse 2 terrenos, né? 2 propriedades, né? Você vive ali na tua propriedade e o outro vive na dele. Você respeita a propriedade dele, ele é a sua, e vocês conseguem viver bem. Nenhum interfere no do outro. Eu acho que talvez seja a não interferência na solidão da outra pessoa, sabe? No espaço daquela pessoa. Mas seja sincero, às vezes bate a força, não sei? Não. Puta que pariu, queria estar aqui com uma pessoa. Cara, não bate. Não bate. Não bate. Não bate. É aquilo, eu consigo me dar muito bem comigo mesmo. Eu já passei por isso. Então pra você ficar 1 mês sozinho, você fica? Porra, eu tô há 3 anos sozinho, cara. Mas sozinho mesmo, de verdade. Você tá falando de quê? De pessoas de tudo, de amigo, de tudo. Se for pra você ficar, você fica? Ah, fico. Fico Tranquilo. Tranquilo, o meu objetivo de vida é morar no mato, cara. Meio do... Quero morar no mato. Talvez a única companhia que eu queira ter seja um cachorro, que eu já sei até qual é a raça que eu vou ter. Mas é a única companhia que teria, porque não vai me encher o saco, né? Mas a questão é que eu consigo sim ficar tranquilo, né, comigo mesmo. Cara, porque a pessoa que ela precisa de companhia, precisa de festa, precisa de bebida, precisa de estar com alguém, é porque ela tá vazia. É isso que eu consigo enxergar. Mas você enxerga isso como pobreza de algo, por exemplo? Pobreza de espírito? Eu acredito que tem uma demanda emocional por trás disso. Cara, eu não vou nem entrar muito nesse assunto, porque senão vai ficar um troço complexo pra caramba. Mas pelas atividades hoje, né, pelas especialidades que eu tenho hoje, eu acredito sim que seja uma demanda emocional, que a pessoa tenha uma necessidade emocional intrínseca, que ela precisa, como é que é a palavra? Ela precisa suprir aquela necessidade. Ela precisa se alimentar daquela necessidade. E aí, quanto mais desequilibrada a pessoa for, mais ela vai precisar suprir as necessidades, tirando das outras pessoas aquilo ali. São como vampiros emocionais, sabe? Já ouvi falar desse termo mesmo, diz que isso aí é o povo que precisa da companhia do outro e suga tudo, né? Tu já passou por isso? De tipo, por exemplo, eu já passei. De tu tá na presença de uma pessoa e cara, a pessoa parece que tá te sugando de alguma forma e ela vai conversando contigo e tu sai de perto daquela pessoa, tu sente até pesado, assim. Sei. Eu já passei por isso, né? Tem pessoas que têm
essa aura, sabe? De ficar sugando aquilo que é teu, porque ela tá querendo sugar você de alguma forma pra suprir uma demanda emocional que ela tem, né? Uma alma que tá completamente desequilibrada e transtornada. E ela faz isso de uma maneira inconsciente, né? Ela nem faz isso conscientemente. Nossa, chamei isso pelo seu nome, você tem que se tirar na censura. Ô Kodama, fala pra você. Mas fala mais sobre isso no seguinte sentido. Vamos supor assim, pessoas que circulam. Tem gente que diz assim, que isso é até um pensamento até meio egoísta, mas eu vou dizer, porque eu tenho que te perguntar. Tem gente que diz que o certo é você sempre colar nas pessoas que são melhores que você, mas não no sentido financeiro só, pode ser também, mas pessoas de mentes grandiosas e tudo, que você tem que colar com esses caras, porque se você ficar andando com o que é dito aí, Zé Povinho, pessoas de espírito, de pobreza de espírito, pessoas de repente que tem cabeça pequena, você se apequena junto com eles. Só que isso é uma forma também meio cruel de olhar, porque fica parecendo que as pessoas são descartáveis, é uma forma também que é criticada. Você enxerga de qual que é o seu ponto de vista sobre isso aí? Tu acha que seja uma atitude ruim você colar com pessoas melhores que você? Mas descartar os outros, você não acha que é meio sacana? Por exemplo, um amigo de infância, por exemplo, que fosse humilde, você não ia achar meio babaca? Não. Descartar ele? Não, Tô perguntando. Tá, entendi. Agora eu entendi. Você quer fazer colocar duas posições, a moral e a eu entendi o teu ponto de vista. Cara, é o seguinte, depende do qual o teu apego com aquele amigo, né? Se aquele amigo teu é verdadeiro ou não. Porque hoje a tendência das pessoas é chamar de amigo qualquer pessoa, né? Até os conhecidos. Mas se esse teu amigo for um amigo muito próximo, cresceu contigo, etc., talvez você tenha falando moralmente, né? Talvez um dever de ajudar essa pessoa também a alguma coisa, né? Só que como é que eu... cara, eu sem medo de ser cuzão, eu acredito no seguinte, cara. A vida, ela é uma troca. A gente troca, sabe? Não faz sentido você se doar sem receber alguma coisa em troca. Você faz uma troca. Os relacionamentos são relacionamentos de troca. Tanto amizades, por mais verdadeiras que elas possam ser, você tá trocando alguma coisa. Você não tá com alguém por porra nenhuma, sabe? Você não tá, tipo, cara, o cara é meu amigo há 10 anos. Tá, e por que tu tá com ele há 10 anos? Porque eu gosto dele. O que você gosta nele? Aí tu vai começar a fragmentar as coisas que o cara pensa do amigo e não chega a lugar nenhum. E aí o cara acaba se sentindo mal, porque fala, caralho, por que eu chamo esse cara de meu amigo? Porque toda relação é uma troca. Tem que ter essa troca. E a troca ela pode ser equivalente ou desproporcional, né? Aí vai do que você tá... vai da tua necessidade, talvez. Agora, eu não vejo problema nenhum de você colar com alguém para você se melhorar. Você precisa disso. Se você acha que precisa, né? Vamos dizer, vou botar assim. Para você... Cara, é muito comum isso no mundo corporativo. Você se colar com alguém para que você possa galgar alguma coisa. Isso é filha da putagem? Talvez se você puder, se você colocar isso de uma forma moral, talvez seja. Mas, cara, é super normal isso no mundo corporativo. E por que isso acontece no mundo corporativo? Cara, ali são relações também de pessoas. No mundo, sei lá, na tua igreja, na tua comunidade, na tua família, também são relações. Então, precisa ter uma troca ali. E aí que tá, cara. Eu ouvi um podcast do Von Baster, que é bem antigo, cara, bem antigo mesmo, e que ele falou sobre a Matrix, e se eu não me engano tu também falou isso, da Matrix familiar. E aí quando você coloca o cheque, né, bota ali as cartas na mesa, você começa a até se questionar, caralho, velho, por que eu penso dessa forma da minha família? Eu tô me fudendo aqui
estou me fudendo literalmente por uma família que caga na minha cabeça. Por causa nos casos das pessoas que são vítimas de família, por exemplo, que é o meu caso e o seu caso, que eu sei que é. Sim, e aí você vê, né? Porra, caga na minha cabeça. Porra, pouco se fode se tu tá passando por algum problema, né? Ou se tu tá doente ou não. Mas na hora de querer alguma coisa, fica te cobrando e colocando você, tipo, é meu sangue, sabe? Fui eu que te dei a luz, ou eu que te criei, ou eu te fiz isso pra você, e fica fazendo chantagem emocional, né? E sem dar. E aí fica te derrubando, te quebrando, te humilhando, entendeu como é que é? É um negócio foda mesmo, é foda. E não te dá nada em troca. E aí eu te pergunto, pô, será que. Qual o dilema moral aí? Se não há uma troca, né? Se tu tá se doando mais do que tu deveria, dentro de um contrato familiar, um contrato social. Eu acho que vai de cada um decidir fazer isso. Eu não posso ditar um caminho moral, de dizer, porra, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Cada um vai decidir o que é certo e o que é errado para si. Mas assim, ditando em linhas gerais, o que eu não posso concluir nada, mas eu posso deixar a pergunta no ar. Se tá te fazendo bem, se tá te fazendo mal. Se é isso que você quer ou não. E também costumo dizer que a virtude é a antítese do poder, né? Depende muito do que você quer na tua vida. Se tu quer ser um cara virtuoso, tu quer ser um cara poderoso. Se tu for seguir uma linha, obviamente a outra vai se afastar. Tu vai acabar cometendo falhas morais. Se você for seguir uma linha mais virtuosa, muito provável que vai ser difícil tu conseguir adquirir poder, entre aspas, né? Poder em qualquer esfera que eu possa falar, sabe? Não sei se ficou claro. Entendo, mas é cruel pensar dessa forma, mas eu entendo você. Por que é cruel? Ô, Kodama, voltando lá. Por que é cruel? Porque eu não, por exemplo, eu não vou conseguir, muitas coisas eu não tenho coragem de fazer. Sei lá, vamos dar alguns exemplos aqui. Esse programa aqui, muitos já falaram pra mim, por exemplo, que é pra eu começar a fazer treta com os outros. Inclusive a gente já foi atacado aqui um monte de vezes. Falaram, não, você tem que fazer resposta. Você tem que responder. Não, porque a gente sabe os podres. Solta os podres. Eu vou te dar os podres, você solta no ar. Ou então, começa uma briga com alguém aí, começa a provocar alguém. Entra numa treta. A gente vai te dar os podres da tal pessoa. Entra numa treta. E cresce mesmo, você sabe disso. Eu não quero dessa forma, cara. Objetivo de crescimento? Com crescimento, porque cresce mesmo, você sabe disso. Eu não quero isso, cara. Eu quero fazer uma coisa que eu acredito eu quero que seja do jeito que tá agora, na verdade. Os ouvintes acompanham, ajuda o cara, é uma coisa do bem, o cara cresce comigo. Cresce no sentido assim, a gente cresce junto, amadurece. Isso pra mim é legal. Isso eu acredito. A diferença da sociedade primitiva é que, tipo assim, eu acredito no que eu faço. Eu faço com tanto amor, sem ser gay, mas eu faço com tanto amor, eu confio tanto no que eu faço. Eu gosto tanto do que eu faço com vontade. Eu sinto que o cara escuta e ele tem uma palavra de esperança, ele tem uma palavra de verdadeira, não é hipocrisia, não é conversa, não é frasezinha da sessão da tarde. Então eu faço um negócio que eu acredito. Agora, teve gente que diz que se eu continuar virtuoso assim, eu nunca vou crescer. Então eu já respondo, foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu já respondo pra todo mundo que manda mensagem. Se for pra crescer com merda, não quero, cara. Deixa eu quieto. Tô na fase mais feliz da minha vida. Tô feliz pra caralho, cara. Deixa eu quieto aqui. Se for pra crescer com merda, eu não quero. Então, é isso que você falou aí. Se for pra abandonar essa moral, eu não quero. Fica do jeito que tá aí. Tô feliz. Tá tudo em paz. Entendi agora o que você quis dizer, cruel. Você quis dizer que foi uma coisa que é foda que aconteça, mas é a realidade. Foi o que eu coloquei, né, cara? A virtude é a antítese do poder, né? Ou você segue uma ou você segue a outra. Não tem como seguir um meio termo. Mas engraçado é o seguinte, Hernani. Você tem por você seguir esse lado mais virtuoso, você tem pessoas, ouvintes, que valorizam muito a tua humildade, a tua forma de se expressar. E você tem um público muito mais fiel do que uma pessoa que talvez seguisse esse caminho, né, de fazer treta um com o outro para crescer e etc. Porque você vê, né, você falou disso daí, não? Você vê lá o Nando Moura e o Henry Bugalho lá
discutindo e tretando. Tem uma porrada de gente, uma legião de gente que odeia o Nando Moura e uma legião de gente que odeia o Henry Bugalho, né? Agora aqui é muito difícil, você pode ter pessoas que te criticam e tal, mas não cresce aqui, porque tu tem um público que compartilha dessa tua humildade, dessa tua forma de se colocar. O caminho virtuoso, ele agrega muito mais do que o caminho do poder, sabe? Porque o poder, uma hora ou outra, cara, tu cai e não tem ninguém pra te ajudar em porra nenhuma. No caminho da virtude, talvez você tenha uma porrada de gente que venha te apoiar quando tu precisar. Essa talvez seja a vantagem de um e a outra, né? Você talvez não cresça, não fique tão grande, não fique tipo um podcast com 300 mil downloads por semana, mas tu tem um público cativo, fiel e que adora o teu jeito de trabalhar e de fazer as coisas. Enquanto que se tu fosse um cara da treta, teu público ia ficar oscilando e ia ficar uma merda. Tu ia ter uma legião de pessoas. Ia perder toda a autenticidade, né? E tu ia ter uma legião de pessoas e essas pessoas talvez não baixassem teu podcast ou não vissem teu podcast com tanta como é que eu posso dizer? Com tanta frequência, porque só vão querer ouvir o teu podcast quando tiver treta. E aí tu coloca esse CTA ali de treta e colocar na chamada e etc. É isso aí. Ô Godama, agora voltando pro assunto da solidão, com questão vamos supor o seguinte, programas, porque o cara que te ouviu até agora, pra ouvir eu e você até agora, ele tá no mínimo interessado no assunto. Programas sós, programas a sós, programas solitários. O que você tem pra dizer? Faz uma lista assim completa, por exemplo, da sua vida, por exemplo, então que você sabe, programas em solitude. O que você tem pra dizer? Fala assim, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo pra você. Imagina, pescaria é um puta programa só. Você vai sozinho lá, faz sua pescaria e tal. É um momento de reflexão, não sei. O que você pensa assim? Quais programas você recomenda? O que você tem pra dizer? Cara, programas que eu recomendaria para as pessoas, primeiro elas têm que se conhecer um pouco melhor para saber o que elas gostam de fazer. Eu, por exemplo, eu desenho, eu escrevo, eu leio e eu produzo conteúdo pro meu canal, né? E trabalho sozinho também. O fato de engraçado, meu trabalho atual, né? É um trabalho que também tem muito a ver com autoconhecimento. Então, acaba fazendo com que eu tenha uma linha quase que certa do que eu faço, sabe? Tipo assim, tudo tá coerente na minha vida, sabe? Se eu posso dizer assim, tá tudo encaixado. Cara, e uma coisa assim, por exemplo, eu tava vendo recentemente umas pessoas estavam dançando, né, cara? E tem um puta preconceito, né, cara, com homens que dançam, né, hoje em dia. A não ser que tu faça a dança assim, aquela dança proibida do acasalamento, né? Tem que dançar pra comer mulher, né? Merda. Tem que dançar pra comer mulher, né? Eu tava vendo um cara dançando, cara, com uma música, e eu falei, caralho, velho, tipo assim, ele tá botando pra fora ali a alma dele de fato, sabe? Porque não era uma dança do acasalamento, era uma dança performática, e que quando tu vê aquele cara dançando, parece que tu tá vendo a alma daquele cara, sabe? Não sei se tá tão bem explicado. Entendo. E eu me emocionei, cara, vendo o cara dançando, sabe? Me emocionei vendo o cara se expressando daquela forma. E eu acho também um caminho muito bom, cara, é o caminho da arte. O caminho da arte que estimula a tua criatividade, porque a arte, cara, ela é de fato um caminho reflexivo, né? Reflexivo? Acho que é essa palavra. É um caminho de reflexão, né? A arte é você simplesmente... Se você não consegue botar pra fora algo belo, se dentro de você tá podre, então você começa a se ver por dentro e colocar aquilo, expressar aquilo. Se você vê praticamente todos os artistas, pintores, desenhistas, são caras muito solitários. Não sei se você concorda comigo, mas pelo menos os que eu conheci... Concordo. São caras muito solitários.
Porque o cara fica tão imerso dentro de si mesmo que ele é capaz de ficar umas 12 horas tocando um violão, ou compondo uma música, ou desenhando, ou pintando, ou fazendo alguma coisa assim, e o cara ele tá na melhor companhia, que é ele e a alma dele, sabe? Então eu acredito que seja uma boa o cara fazer isso. Coisas que eu não recomendo é, porra, vou sair pra beber num bar sozinho. Cara, perda de tempo, porra. Tu não tá fazendo nada com o teu tempo ali. Você não tá refletindo. Você não tá olhando pra si mesmo. Você tá no meio de uma porrada de gente e talvez um ambiente que nem seja tão legal assim, e bebendo. Mas aí eu discordo, Kodama. Aí agora nós vamos bater boca, porque tem uma hora que você precisa. Por exemplo, teve a época que eu tava editando o comecinho do Sociedade Primitiva, eu ficava o dia inteiro trancado, porque ainda não tava trabalhando. Tava no seguro-desemprego. Aí eu ficava o dia inteiro em casa, trabalhando. Tinha hora que eu tinha que sair pro bar, cara, ficar no meio do povão. Mas não com papo chimpanzé, nada, eu precisava ficar no meio do povo, porque parece que o corpo pede. Você não sente isso? Não sinto não. Tipo, por que você acha que você precisava ir pra fora? Você tava tentando escapar de alguma coisa? Meio que pra ter um contato com a humanidade, meio que lembrar que você é humano, que você tá no meio do povo. Tem até um conto de terror, de suspense, que o pessoal aí chama comumente aí de creepypasta, chamada Psicose. Recomendo a todos que leiam, é muito boa. Que fala exatamente disso. O cara ficou 2 semanas trancado no quarto porque ele tava fazendo um trabalho de programação. E aí depois ele precisava sair e encontrar as pessoas pra ele relembrar como é que era o contato humano, como é que era ser humano. Eu acho que rola uma parada dessa. Porque eu acho que a falta do contato humano também deixa o cara meio perturbado. Tanto na mentira que eu tô falando, pesquisa no YouTube, recomendo aos ouvintes. Tem um jornal da Record que foi buscar as pessoas que viviam há anos sem ter contato com a humanidade. Todos ficaram perturbados, todos, sem exceção. Foram encontrar. Tem um cara que mora numa ilhazinha, ô Kodama, aqui no Brasil. O cara mora numa ilhazinha sozinho. Ele já tá lá sozinho, acho que 30 anos. Ele não consegue mais se expressar. Ele já perdeu a comunicação, ele ficou lelé. Eu acho que realmente a solidão, ô Kodama, gera algum distúrbio mental, cara. Eu tenho essa impressão, não sei. Queria saber a sua opinião. É o que eu te falei, cara. Não sei se você lembra quando eu tava falando no início. É uma questão multifatorial. Você perguntou se a solidão era pra todo mundo, e eu não recomendaria ela pra todo mundo, porque nem todos têm as mesmas necessidades, né? Eu acredito talvez a pirâmide de Maslow e tal, e etc, da necessidade social do ser humano, etc. É uma necessidade biológica, etc. Mas eu acredito que existem pessoas que conseguem conviver bem sozinhas, essas pessoas que talvez ficaram malucas. Você não pode fazer isso um princípio de petição, sabe? Que é uma falácia, né, que eles fazem. Por exemplo, porque o cara tava sozinho, ele ficou maluco. Partir uma premissa verdadeira e fazer uma conclusão verdadeira. Porque você tá negando qualquer outro tipo de fatores que influenciaram talvez o cara ficar meio lelé da cuca, né? Eu não faço esse tipo de julgamento assim, porque a gente não sabe qual é a formação mental do cara, como é que ele foi criado, né? Sim. Então sim. Eu não parto do princípio de que todo mundo que fica fora da sociedade, a tendência é ficar louco. Seria até uma coisa leviana falar isso. Porque depende muito, cara. Você acha que a pessoa vai ficar bestializada? Depende muito do que a pessoa ela tá buscando na solidão, entende? A solidão ela não pode ser uma coisa ela não pode ser um fim em si mesmo. Vou ficar sozinho que eu quero ficar sozinho, porque sei lá, as pessoas são chatas, são horríveis e o mundo tá uma merda e não sei o que. Você não tá usando a solidão pra te trazer alguma coisa boa, você tá utilizando ela como um escape. Assim como você vai pro bar beber, é um escape. Você tem uma demanda emocional e você acaba utilizando algumas coisas como escape daquilo. Ou você se encolhe, ou você vai pra balada, ou você vai beber, ou você vai fazer alguma coisa. Você não pode simplesmente tratar a solidão como um fim em si mesmo. Ela tem que ter um objetivo. Ela tem que te trazer uma coisa. Cara, tipo assim,
o tempo que eu fico sozinho é um tempo que talvez eu não sinta isso na presença de uma pessoa maravilhosa. Assim. Imagina a pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu não consigo ver uma paz e uma satisfação tão grande quanto eu estou comigo mesmo. E aí, vamos te prender aí, cara. Chegou o camburão pra te levar. Mas, por exemplo, então morar com outra pessoa pra você hoje é fora completamente de realidade. É impensável. Cara, eu nunca morei com outra pessoa. Eu não sei, talvez valha a experiência pra ver como é que é. Se de repente ela respeitar o meu espaço. Eu tava até pensando nisso hoje, me fizeram proposta. E, pô, uma puta casa grande pra caramba e tal, foda. E aí eu pensei, porra, cara, mas eu tô pensando, o outro cara mora sozinho, ele vai morar lá junto com a gente. Eu fico pensando, se o cara começar a trazer mulher aqui pra dentro, começar a querer trazer amigos, começar a querer fazer churrasco todo final de semana, como é que deve ser essa pessoa, sabe? Aí eu já comecei a ficar meio frustrado com isso, né? Porque, cara, eu não consigo, cara. Pô, tipo assim, talvez eu tentaria morar com uma outra pessoa se a outra pessoa também for sozinha como eu, sabe? Que ela precise ter o espaço dela assim como eu preciso. O que vai ser mais fácil um respeitar o espaço do outro, né? Vai ser mais fácil, tipo, chegar lá e falar, ó, não trazer a mulher aqui pra dentro, não. Porque tem cara que porra, mora na casa, leva a mulher pra lá, não conhece a mulher, coloca a mulher dentro da casa e, porra, desrespeita completamente você, né, que tá morando ali. Porque vai que essa mulher é uma doida, vai que ela é uma golpista, alguma coisa assim, né? E tem caras que eles querem morar sozinhos pra poder levar a mulher pra dentro de casa. Entendeu? Sim. Aí que tá, aí começam os conflitos, né? Então talvez eu cogitaria morar com alguém ou dividir, né, um espaço com alguém se ela for tão solitária quanto eu. Entendo. Ô, Kodama, voltando lá porque eu te cortei no assunto, vamos voltar. Além dos, então você falou que a arte é um bom programa pra pessoa que quer viver sozinha, né? É uma boa. Tem outras coisas que você recomenda, assim, que você acha legal, que são coisas que o homem faz só, por exemplo, não precisa de ninguém, e que você acha também que você considera bom, você considera terapêutico, você considera... Como é que você enxerga? Fala outros programas legais aí. Deixa eu só completar. Gastronomia, por exemplo. A gastronomia é arte, cara. Se você pensar, a maioria das coisas é arte. Por exemplo, o que eu tava querendo completar sobre arte é que a arte ela tem muito a ver com a superação da pessoa. Ela sempre vai buscar a perfeição daquilo. E a arte é essa busca pela perfeição. E você consegue ver uma analogia com a perfeição interna da pessoa, né? E você olha para dentro de si mesmo e quer se tornar perfeito. E você está externalizando. Quanto mais perfeito você faz uma performance ou uma pintura ou alguma coisa assim, mais perfeito você está por dentro. Sim. Então quando você falou da gastronomia, a mesma coisa. É a arte, a gastronomia, né? A pessoa que está comendo, ela não está vendo aquilo ali como arte, mas quem fez vê que aquilo ali é uma arte. Cara, tu falou pescaria é bom também. Cara, tem muita gente, depende. Você quer ver? Tem gente que tem contato muito com o mar, né? E pode fazer um surf, ou pode fazer. Ou a pessoa pode fazer, cara, esportes em geral. Fazer trilha. O que você acha de trilha? Fazer trilha. Cara, trilha. Cara, eu tenho até hoje um lugar muito especial, cara, que eu quando eu fecho meus olhos assim, se eu quiser fazer algum tipo de meditação, alguma coisa assim, eu sempre penso nesse lugar. Que é uma trilha que eu fiz, que, cara, tipo, eu lembro nitidamente na minha mente, assim. Que era um local, cara, tipo, tinha um rio passando assim, e um lugar bem espaçoso, né? Tinha uma clareira, assim, e do lado da clareira tinha um rio passando, e as árvores eram muito altas, cara, muito altas. E tu olhava pra cima, assim, parece que, porra, não tinha fim as árvores. E, cara, aquele lugar me trouxe uma puta paz, cara. Parece, sabe aquelas cenas, assim, de natureza que tu vê em foto, né? Que parecem lugares tão belos e impossíveis de existir. Era tipo esse lugar, cara, que eu fui. E foi numa trilha que eu descobri ele. E toda vez que eu vou fazer uma meditação, alguma coisa assim, eu sempre penso nesse lugar, assim, pra começar a me acalmar e relaxar, sabe?
Então eu acho que trilha é muito bom, porque tu fotografa, né, na tua mente muita paisagem boa e bonita que podem servir até mesmo de uma visualização criativa mais pra frente. Meditação, cara, é uma parada que, porra, é ótimo pra você se autoconhecer, é ótimo pra você dar uma parada, saber daquela correria do dia a dia, né? É que parece que meditação é uma coisa muito pra playboy fazer, né? Dá dessa impressão, né, que meditação é uma coisa de playboy e tal. E, cara, é uma necessidade do ser humano parar, cara. A existência veio do vazio, né? A existência veio de alguma coisa, de um nada. Talvez a existência... Muita gente diz que o prazer do cigarro vem justamente disso, que diz que o cara tá lá na adrenalina. Aí, de repente, ele para, sai, e aí ele para aquele tempo, senta, respira e fuma o cigarro. Aí diz que muito do vício do cigarro vem dessa parte terapêutica, entre aspas, de parar e desacelerar, né? O povo que fala isso aí, eu não sei se é verdade. Eu acho que é um mimimi, cara. O cigarro é uma demanda emocional, cara. É que tem o seguinte, existe uma coisa que é necessidade biológica ou fisiológica. Por exemplo, fazer sexo é uma necessidade essencial do ser humano fazer sexo. Biologicamente talvez sim, mas civilizacionalmente na sociedade talvez não, nos teus objetivos de vida talvez não. Agora fumar, cara, não é uma necessidade de parar e meditar, é uma demanda. Provavelmente é uma pessoa que ela tem alguma dificuldade social, provavelmente uma pessoa que ela foi rejeitada socialmente de alguma forma na vida e que ela precisa, para ser aceita dentro daquele meio, ela precisa estar ou mimetizar as pessoas que estão naquele meio. E aí ela acabou entrando no meio de pessoas que eram fumantes e ela, para poder se socializar ali, começou a fumar e acabou viciando. É uma necessidade. Eu comecei fumando assim mesmo, olha só, acertou certinho. É uma necessidade social, Hernani. É isso daí. O fumo. É que a gente, cara, a gente fica inventando desculpa para os nossos problemas, né? Sim, a gente sempre bota uma justificativa, né? Eu bebo por causa disso. Eu tô em depressão porque minha namorada me deixou. Ou porque eu perdi o emprego. A gente nunca assume os nossos problemas sentimentais. A gente não consegue ver. A gente não consegue olhar para si mesmo e entender os nossos sentimentos. A gente sempre coloca a culpa em alguma coisa, uma coisa externa. E a gente nunca assume isso. Você pode ver, cara. Pergunta a uma pessoa que está em depressão, que tu conhece, está em tristeza, ou tem ansiedade, ou fuma, ou bebe, ou se droga. Ela sempre vai te dar uma desculpa externa. Ela sempre vai terceirizar a responsabilidade. Ô Kodama, ainda agora, pra gente, só mais uma pauta que eu tinha pra falar com você. Agora saindo do assunto da solidão, pra gente encerrar, porque eu sei que o seu tempo também é contado aí. Kodama, com a questão do futuro dos relacionamentos a partir de agora, como é que você enxerga as coisas? Você acha que as pessoas vão aderir a um boicote? Ou você acha que, pelo que você tá vendo aí, tem muita gente tá casando, cara. Muita gente tá casando, muito casamento. A indústria dos casamentos tá a 1000 por hora. Como é que você enxerga aí as coisas, cara? Você acha que a tendência é tudo ir pro buraco mesmo? Você acha que um dia os homens vão acordar? Como é que você enxerga isso aí? O casamento tá acontecendo. Eu não sei se os dados que você tem retratam a realidade de hoje, mas o que eu tenho é que a taxa de fertilidade do brasileiro está descendo muito. A gente já está a gente está com 1,7 mais ou menos, e isso é menos do que a gente precisaria para manter a nossa cultura, né? Então, se a gente na Europa está descendo muito, mas levando em consideração que na Europa se transa menos por causa do clima, etc. E aqui se transa mais, porque aqui é um país mais quente, etc. Então, assim, eu acho que na parte de casamento, coisa assim, vai ter sim um baque, porque normalmente, assim, cara, os homens que casam, se divorciam, dificilmente, pelo menos o que eu vejo, assim, é que dificilmente o cara volta a se casar novamente. Existem caras que são muito dependentes emocionais, isso sempre vai existir, cara.
sempre vai existir. Tem caras que estão ali inseridos dentro da Matrix, né, que os realistas falam tanto, e, cara, sempre vai existir matrixiano, porque é assim que o sistema se mantém, né? É assim que é a democracia, né, cara? Que são uma minoria de inteligentes sendo governados por uma maioria de idiotas. Então, Entendo. então acredito que o futuro dos relacionamentos tende a dar uma caída, tende a ter mais pessoas sem acesso ao casamento, mas isso porque existe ainda a tal da hipergamia feminina, né? Ela ainda está buscando sempre o que é melhor, né? O alpinista social, ou a carreirista, ou a mulher que ela quer sempre ter o melhor cara e etc. E enquanto isso continuar desse jeito, existirão caras aqui pedindo migalhas a elas aqui embaixo. Mas se essas mulheres elas começarem a se sentir ameaçadas porque tipo, os caras lá de cima já estão negando elas aqui, elas não vão alcançar aqueles caras lá de cima. Então ela vai ter que diminuir ali o objetivo dela, né? E aí vai começar a dar as migalhas que os que estão aqui embaixo estão precisando. Eu acredito, cara, que nunca vai ter um boicote global de homens. Eu acredito que sempre vai ter ali homens que talvez, que assim, eu posso dizer que, por exemplo, MGTOW, né? Os caras que decidiram manifestar ou não, né? Esses caras, tem muitos caras que são MGTOW e são MGTOW relutantes. O que quer dizer isso? É o cara que ele fez o manifesto do não, mas se a sociedade melhorasse um pouquinho, sabe? Aí dava. Aí dava. Então tem os caras que são MGTOW relutantes, diferente dos caras que são MGTOW convictos. Foi o que eu falei, tipo, há 100 anos atrás. Se fosse 100 anos atrás, 200 anos atrás, você seria MGTOW? Seria MGTOW, porque é o caminho que eu decidi traçar na minha vida. Eu nem sabia que existia MGTOW, cara. Eu nem sabia dessa sigla antes. Foi um caminho que eu decidi na minha vida. Depois que eu descobri, existe um nome pra isso. Legal. Então, existem esses MGTOW relutantes, né? E esses caras, eles estão revoltados agora, mas tem muito cara revoltado que o mínimo de atenção que ele recebe da mulher, cara, o cara já cai, velho. Já abre. Já. O cara já sente aquele cheiro, sente aquela... Entendeu? A mulher sente aquele calor na pele, aquela... Entendeu? Fudeu, cara. Aí o cara já cai, entendeu? Entendo. Então, assim, cara, é o que eu falo, cara, o homem domado é que nem um cavalo que desconhece sua força, porque se conhecesse não deixaria ninguém montar. Concordo. Então, o cara hoje em dia, os homens hoje em dia, no geral, eles estão... Tem caras que estão putos, eu acho que talvez seja essa definição. Tem uns caras que estão conformados, entendem a realidade e falam, cara, isso aí não tem jeito, né? Eu tenho que me autoproteger, sobreviver. Tem um cara que tá puto, que ele não sabe nem o que ele quer, mas ele tá reclamando. Ele não sabe o que vai seguir da vida, mas ele quer reclamar, ele quer dar rage, ele quer viver a vida de berserker dele. E tem o cara que fica pedindo a Deus, ao universo, que as coisas melhorem para que ele possa ter um alento ali nos braços de uma mulher e ter seus filhos, etc. E eu acredito que o cara que é convicto, né, o MGTOW convicto, é muito difícil, são poucos os que tem. Não são muitos, não. São poucos até. Tem uns caras que dizem que são MGTOW, mas na verdade nem são, ou é um MGTOW relutante, etc. Mas eu acredito, cara, que o futuro do relacionamento ele vai acabar devido à tecnologia. É a tecnologia que vai acabar com a Por causa das bonecas, né? Não só por causa delas. Cara, eu sempre falo que a ficção ela dita pra gente o que vai ser o futuro. Tipo, lá em Star Trek, tipo, os antigos, né? Tinha já um iPad, tinha já um celular touch naquela época. Porra, sei lá de quanto que é esse filme aí? 80, 90, sei lá.
E já tava falando da tecnologia de hoje. No De Volta para o Futuro já tinha televisões LCD, cara. Eles estavam já dizendo praticamente o que ia acontecer no futuro. Quando que chegou a televisão fina aqui, aquelas LED, pra gente? Quando que chegou isso? Demorou pra caralho pra chegar pra gente. O Isaac Asimov, que escreveu uma porrada de drama e ficção, etc. O cara já tava falando sobre a internet, o cara tava falando sobre uma porrada de coisa que ia vir só, tipo, 30 anos depois, 40 anos depois. E então eu acredito que nos filmes hoje em dia, hollywoodianos, eles já estão dizendo qual que vai ser a moda posterior. Então, se você observar os filmes hoje e o que rola nos cinemas e etc., já tá te dando dicas do que vai ser lá pra frente. Substituição de partes mecânicas e coisas desse tipo, transhumanismo e talvez aí vida artificial, porque não? É uma porra que os caras estão buscando já faz um tempo aí, para quem conhece de transhumanismo, né, da tecnocracia que está acontecendo na China, por exemplo. Todo mundo está vendo, cara, algumas coisas acontecendo e você consegue ver, tirar por aí as conclusões de relacionamento lá para frente, onde você vai ter vida artificial, vai ter inteligência artificial funcionando a todo vapor, e que isso pode sim afastar os relacionamentos humanos no sentido geral. Inclusive, tu já viu aquele filme Her? Que Ainda não, mas o povo diz que é muito bom. Pois é, aquele filme ali, cara, trata-se de uma relação entre a vida natural e a vida artificial, entendeu? Tem um Ex Machina também, que é outro filme que trata disso. Essas questões, elas parecem ser questões filosóficas, mas ali já tem uma engenharia social acontecendo. Ele já está te acostumando com a ideia para que você possa lá na frente aceitar isso numa boa, assim, sem ficar, sabe, falando, não, a inteligência artificial é antinatural, é antidivino, é antideus, é anti não sei o que. É para evitar esse tipo de alarde. Por isso que as tecnologias elas são primeiro anunciadas na cultura, no cinema, nos filmes, para depois ela ser lançada mais para frente como uma coisa muito normal. Do tipo, cara, que evolução tecnológica nós tivemos, que lindos, maravilhoso. Por exemplo, antes de o homem ir para a Lua, né, se é que foi, porque eu não acredito nisso, mas vamos supor que isso seja verdade, muitos livros de ficção já falavam de invasões alienígenas na década de 30. Você tá entendendo onde eu quero chegar, Hernani? Sim, já tava preparando o terreno, já né? tava preparando o terreno falando sobre isso, falando sobre a invasão alienígena e, cara, tipo, disco voador, caralho. E quando chegou lá na corrida espacial, os caras já estavam praticamente, tipo, todo mundo tava achando, caralho, velho, a ficção se tornou uma realidade, olha que coisa maravilhosa, fomos à Lua e tal. E aí agora, hoje em dia, cara, se tu chegar pra uma pessoa e falar, mano, as imagens da NASA são tudo Photoshop, o cara vai dar um treco, vai te chamar de maluco, vai começar a se desesperar e entrar em histeria. Aquilo que eu te falei. Entendo. Então é isso que eu falo, cara. Os filmes, cinema e tal, eles estão preparando esse terreno, e eu acho que a tecnologia vai dar um fim ao relacionamento de seres humanos com seres humanos. Inclusive, eu fiz um conto sobre isso. Escrevi um conto sobre isso, sobre essa possibilidade que eu botei lá no meu canal. Derrubaram 3 dias depois, já derrubaram a porra. Já foi derrubado? Já derrubaram. O departamento, não acredito. O departamento feminista lá derrubou, porque eu fazia severas críticas à mulher no conto, né? E aí o que eu fiz? Eu subi um vídeo explicando que foi derrubado e coloquei um link lá. Tu até compartilhou, né, lá na tua página. Sim, sim. Então, ali era uma coisa que eu tava fazendo essa crítica, né, sobre o futuro dos relacionamentos. E que, cara, tipo, útero artificial é uma possibilidade. É uma possibilidade porque isso já tá sendo falado há muito tempo. Porra, Matrix, 1999. Porrada de seres humanos sendo mantidos em úteros artificiais, em torres gigantes.
aquilo ali já é um prenúncio do que pode acontecer lá na frente. E eu não duvido nada que isso aconteça. Anticoncepcional masculino. Cara, se isso cair pra gente a preço de anticoncepcional feminino, que é tipo R$18, acabou, velho. Não tem mais filho nascendo. Entendeu? Não tem mais filho nascendo. Porque hoje quem decide se vai nascer criança ou não é a mulher. A mulher tem total direito reprodutivo, total direito sexual, total direito de tudo. Mas se isso cair na mão dos homens, acabou, cara. Porra. Tu vai precisar, tipo, gastar 2 contos, né? E todo o trâmite pra tu fazer uma vasectomia. Isso pro cara que quer ser definitivo. E o cara que não quer ser, que ele é relutante. Pô, se tomar um comprimido, porra, pronto, eu já tô garantido aqui, né? Tá resolvido. Tá resolvido. Isso pode aumentar a transmissão de doenças sexuais, HPV e coisas assim. Porque homem, eu até fiquei sabendo recentemente, o HPV no homem, né, ele que passa pra mulher, né, porque fica nele incubado, né, e aí, pô, passar pra mulher, destrói a mulher, o útero da mulher, câncer de útero, e aí ela vai começar a buscar alternativas na tecnologia, como úteros artificiais, e assim por diante, cara. Eu acho que a tecnologia que vai acabar, cara, com o relacionamento, não necessariamente os homens. Assim, talvez diretamente os homens, porque basicamente essas tecnologias são todas inventadas em sua maioria pelos homens, mas não por um boicote de homens que queiram, não, vamos dizer não e tal, MGTOW vai. Não vai. Tipo, o MGTOW é muito pouco, não tem uma voz tão forte assim, né? A mulher, ela aceita muito qualquer coisa que coloque ela como uma supremacista, assim, tipo, acima do homem. Alguma coisa que empodere ela, que dê força pra ela, que ela precisa se sentir importante. Na maioria das mulheres tem aquele narcisismo, etc. Os homens não. Se tu fala pra ele que, porra, ele que tem o poder e tal, não sei o que, ele vai falar, não, mas a gente precisa de mulher, precisa ter filhos, a gente precisa salvar essa nação. Ontem chegou um argumento pra mim do cara dizendo que se a gente não se reproduzir, os bandidos vão se reproduzir. Tipo, porra, mano. Colocar a responsabilidade sempre em cima. A destruição da sociedade pode ser realizada pelas mulheres, pelos homens não. Então, assim, eu acredito que o MGTOW, ele não vai ser uma força de boicote, mas a tecnologia sim. E a tecnologia sim vai acabar com os relacionamentos. Eu tenho fé nisso, não por torcer, mas eu tenho fé num sentido de convicção de que isso vai acontecer. Daqui a uns 30 anos isso seja total realidade pra gente. Bom, Kodama, eu quero agradecer muito sua participação. Quero recomendar aos ouvintes aí a conhecer seu canal. Faz seu jabá aí pro pessoal ir lá conhecer o canal do Angry Fox Pilgrim. O meu canal, ele é um canal que não é só voltado para MGTOW, né? Apesar de eu ser declaradamente MGTOW, eu falo sobre esses assuntos de mulheres, etc, mas é muito pouco, né? Eu gosto muito de entrar em assuntos mais filosóficos e existenciais, como vocês viram aqui, né? Eu não chego à conclusão de nada. Eu vou soltando aqui os pensamentos e não concluo nada, né? Poucas foram as minhas conclusões. Então, assim, meu canal ele é voltado para o engrandecimento da alma do homem, porque eu não falo ali com uma linguagem para mulher. Então é um canal essencialmente masculino. Mas a minha intenção é engrandecer a alma do homem e colocar ferramentas que facilitem o engrandecimento tanto mental quanto da alma do homem, né? E dificilmente meu canal tem treta, então a gente tá nessa daí junto, né, Hernani? É difícil crescer com treta, né? Então eu não procuro ficar. Meu canal não tem tipo, vou jogar aqui a real e vou destruir aqui mulher e tal, não sei o que. Não, cara, eu acho que a gente tem que ver a realidade de uma maneira mais equilibrada e você chegar a conclusões que não seja uma conclusão. Você pode até ser radical, mas não seja uma coisa que te faça mal ou te coloque numa situação de depressão ou tristeza profunda, né? Eu não tenho esse objetivo lá no meu canal. Se você quiser conhecer o Angry Fox Pilgrim, meu canal, é só entrar lá,
é muito fácil encontrar, só escrever Kodama ou... Não, vai ter o link aí, é só clicar e ir lá. Show de bola. E eu agradeço muito a oportunidade, espero que eu não tenha, sei lá, espero ter respondido as suas questões, que às vezes eu divago mesmo, eu sou assim. E agradeço o tempo aí, cara, que você disponibilizou e vejo vocês na próxima, Forasteiros. E eu aguardo você numa leitura de e-mails aí no futuro, hein? Opa, já mandei e-mail pra você, né, de merda que aconteceu na minha vida, de repente a gente fala. Já, agora você vai vir aí pra fazer a leitura de e-mails comigo, em breve. Show de bola. Tá certo? É isso aí, Kodama, é isso aí, ouvintes, e falou! Despede, Asno! Já me despedi, viado. Já falei. Não, tem que falar falou, tchau, dá tchau pros ouvintes. Falou, eu vejo vocês na próxima, Forasteiros. Porra, também entrou não. Aos braços do passado dedico as minhas vitórias. Fiz o melhor que pude, fiz o melhor que pude. De coração aberto sigo o caminho do meio. Amor e atitude, amor e atitude. Fracassos do passado mudaram minha trajetória. Busquei a plenitude, busquei a plenitude. O esforço foi sincero, me orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com atitude. Aos braços do passado dedico as minhas vitórias. Fiz o melhor que pude, fiz o melhor que pude. De coração aberto sigo o caminho do meio. Amor e atitude, amor e atitude. Fracassos do passado mudaram minha trajetória. Busquei a plenitude, busquei a plenitude. O esforço foi sincero, me orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com atitude. O esforço foi sincero, me orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com atitude. O esforço foi sincero, me orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com atitude. Respeite os idosos, cative as crianças. Tire o seu tênis antes de entrar em casa. Respire a flor de lótus e cuide dos seus chakras. A família é sagrada, capaz de me dar asas. Meu lar é um templo para todo tempo. Essência de incenso no oxigênio. Seixo no Iê, Confúcio e Dalai. De mãe para filho, de avô para pai. Aos braços do passado dedico as minhas vitórias. Fiz o melhor que pude, fiz o melhor que pude. De coração aberto sigo o caminho do meio. Amor e atitude, amor e atitude. Fracassos do passado mudaram minha trajetória. Busquei a plenitude, busquei a plenitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com atitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com atitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com atitude. O que tu tá fazendo aqui? Veio pra mandar mensagem ou só pra se divertir? Veio pra interagir ou se isolar, se deprimir, se derramar até as teias do tempo te consumir. Seguir o caminho do tal quando tal trem desce de partir. Chorar e sorrir, chover e sentir, chapar e usufruir. O bendito fruto, nada e tudo, estudo do eterno mistério de existir. O sopro divino é dedicado aqui, com o talento de Deus. Tome cuidado na estrada longa e mal iluminada. Desde que seus ouvidos encontrem meus murmúrios, martírios. Vitória do relógio que Salvador dali derreteu nos ombros do homem hipnotizado por conforto. Os loucos partem aos poucos, sabendo que é digno morrer vivendo e perda de tempo. Viver morto, feche o olho, se concentre na sua respiração. De origem tibetana muito antiga, essa é a mais completa das práticas que conhecemos para trabalhar todas as nossas possibilidades internas ao mesmo tempo, de forma harmônica e equilibrada. Num primeiro momento, esse exercício equilibra o funcionamento dos chakras. Depois, no segundo momento, esse exercício começará a despertar as possibilidades e potenciais ocultos dos chakras. Ia lá, aquele mesmo indivíduo entre os mesmos sermões e apertos de mão no campeonato do ódio, bicarbonato de sódio e pão de cada dia e noite, às vezes à tarde é tarde. Então, 400 anos de açoite, vem ébrio e doente,
está lá sem presente entre o céu e o chão. Sóbrio e são, na harmonia do cosmos, sendo São Cosme e São Damião. Ser livre no arbítrio, mostra o ponto de equilíbrio, João. Assim eu vou, assim vou, no caminho do futuro. Vovó, irmãs e irmãos, claro ou escuro, ó, são contratos à mão. Com ré, mi, fá, sol, lá, si, sem dó da Babilônia. Das selvas de pedra, sem órfãs e órfãos, servos das trevas, luz. O mar em que tu navegas é a saga que tu segue às cegas.